Fala, galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou vocês que vão se inscrever assim que o vídeo acabar. Caramba, eu acabei de bocejar, apesar de serem 2h18 da tarde. Meu olho tá lacrimejando, não sei se tá meio vermelho, espero que não. Mas vamos responder então a caixinha de perguntas, né? Vocês fizeram bastante perguntas nessa semana, né? Semana que teve Champions League, que teve Libertadores. Algumas perguntas aqui eu já vi, mas a maioria não, né? Eu só vi ali as primeiras que foram chegando, então acho que vou ser surpreendido quando chegarmos nas mais recentes. Ah, Nicolas, eu não sei como é que participa da caixinha de perguntas, quero participar. Vai lá no Instagram, @pautas e táticas. Normalmente, às quintas-feiras, quando foge disso eu aviso, né? Eu deixo lá a caixinha para vocês mandarem suas perguntas, até 3 por pessoa. Sempre peço para vocês terem cuidado com as perguntas que são repetidas, que já foram respondidas em outros episódios. Tem uma playlist aqui no canal para você conferir todos os episódios que já foram feitos. E aí você vai lá, faz de 1 a 3 perguntas, beleza? E eu respondo todas as que não forem repetidas. Então vamos lá, começando com o Heraldin_V13, que sempre participa aqui. Acha que City, Real e Palmeiras estão no final dos ciclos de seus treinadores? Cara, eu acho que principalmente o Palmeiras, né? O Abel Ferreira está ali no seu último ano de contrato, já demonstra já há algum tempo um certo cansaço, uma estafa, né? Uma falta de paciência com a imprensa, com torcedores, e já está de barriga cheia, né? Já fez aqui o que tinha que fazer no futebol brasileiro. Talvez ele queira topar um novo desafio ao fim do seu contrato, né? Não renove mais uma vez, ou se chegar de fato uma proposta, como essa semana saiu aí um burburinho, que eu nem sei se é verdade, que o Benfica teria mandado uma proposta para ele comandar o clube já na próxima temporada europeia, ou seja, 25-26, talvez ele queira sair, né? Mas ele já negou outras propostas que chegaram, principalmente do futebol asiático. Então eu acho que o Abel ele tá mais em fim de ciclo do que os outros dois, né? O Ancelotti e o Guardiola, eles renovaram seus vínculos, inclusive, recentemente. Então, o contrato deles vai para além do fim desta temporada. Então, esses técnicos do Real e do City só saem realmente se eles quiserem, beleza? Valeu, Heraldinho. Não sei se você mandou mais uma pergunta, mas por enquanto só tem essa aqui. Araújo Juliano 12, também é outro que sempre participa. Inter Miami entrou no Mundial pelo Messi? Eu acho que está bem claro, né? Bem óbvio. Que pelos critérios de classificação, o Inter Miami seria o campeão nacional do país sede. E ele não foi campeão nacional. Ele caiu no primeiro mata-mata. O que ele ganhou foi a temporada regular. É como se ele tivesse ganho a fase de liga da Champions. No caso da MLS. Aquela fase de classificação, todos contra todos, né? Enfim, foi isso que o Inter Miami ganhou, e a FIFA já antecipando, opa, nós não podemos perder a oportunidade de ter o Messi no nosso Mundial, que vai ajudar a promover mais o evento, principalmente jogando ele num clube que vai ocupar a vaga de país sede, né, de clube do país sede, campeão nacional do país sede, então vai jogar a abertura do Mundial. Então acho que está bem claro que o Inter Miami só se classificou porque tem o Messi no seu elenco. Mais uma aqui do Juliano. Valverde pode ganhar a bola de ouro ou tem algum outro que merece mais? Cara, você é a primeira pessoa que eu vejo, dentro ou fora da imprensa, que considera o Valverde como candidato. Né? Eu não considero o Valverde como candidato. Eu acho que hoje a bola de ouro está entre Salah, Rafinha, talvez Lamine Yamal, dependendo de como vai ser essa reta final aí de temporada. Harry Kane também é um candidato. Pouco provável, mas do Real Madrid eu acho que o Mbappé é o principal candidato, né? O Vini não faz uma grande temporada. O Bellingham teve um momento de brilho ali, agora já meio que teve uma queda de nível. O próprio Mbappé começou mal a temporada e depois ele foi ficando, né, melhor, mais decisivo e tal, tem bons números, por isso até que eu acho que ele corre por fora, mas não vejo como impossível. Acho que fugindo desses nomes aqui eu ficaria surpreendido, beleza? E a terceira aqui do Juliano, o que você achou da suspensão dos jornalistas da ESPN por criticar a CBF? Essa é uma pergunta muito interessante, Juliano. Eu já vi, inclusive, que tem
outro companheiro aqui que também fez a mesma pergunta. Quando chegar a vez dele, eu leio a pergunta dele, mas já fica respondido aí para os dois, tá? Eu não acho que houve uma censura, tá? Como eu acho que muita gente está falando. Pelo menos não partindo da ESPN. Eu vou me apegar à versão oficial que foi publicada pelo Jean Oddi, que foi quem capitaneou essa pauta do programa Linha de Passe, quando ele chegou a tuitar dizendo que, nossa, a gente não está falando tanto assim sobre as denúncias que foram feitas pela revista Piauí à CBF, e aí no dia seguinte o Linha de Passe teve esse como tema principal. Os 5 jornalistas ali foram suspensos por 2 dias por não cumprirem uma determinação da empresa, que era o quê? Comunicar a seus superiores qual seria a pauta do programa, até para que eles pudessem se preparar, né, pelo que viria pela frente e tal. E aí uma versão que a gente acha que aconteceu, alguns estão dando conta de que de fato aconteceu, e a CBF desmente, é que a CBF entrou em contato com a ESPN pedindo explicações sobre por que ela estava sendo atacada daquele jeito, se ela corroborava, né, com a opinião ali dos jornalistas e tal, mas depois a própria CBF emitiu nota dizendo que ela não interfere na linha editorial dos programas, ela não descarta a liberdade de imprensa que existe, tá? E aí a gente fica com essa guerra de versões aí. Eu vou ficar com a versão do Jean Oddi, de que, inclusive, o próprio Jean Oddi disse que se ele está voltando ao Linha de Passe, ou se ele retornou ao Linha de Passe 2 dias após a suspensão, porque ele tinha certeza que ele poderia falar tudo o que ele quisesse, e se não fosse desse jeito, ele não voltaria, tá? Então, eu acho que o problema não foi o que foi dito pelos jornalistas. O problema foi não ter comunicado antes, né, os superiores lá, o pessoal que são os manda-chuvas da emissora, para que eles pudessem se preparar, até juridicamente, caso viesse algum processo, alguma coisa assim. Eles têm que respeitar esses processos. Hoje a pauta do programa vai ser essa, essa e essa. Tem que ser comunicado. Não foi comunicado. Eles devem ter passado por cima do que estava previamente programado, né, para o programa do dia em questão. Como isso não aconteceu, eles acabaram sendo suspensos por 2 dias de suas atividades. Não participaram dos programas da casa e das transmissões, se aqui houveram, pelos 2 dias subsequentes. O que eu acho de tudo isso? Cara, eu acho que os jornalistas fizeram certo em ter repercutido o tema. Não vou entrar nos pormenores empresariais, né, se deveriam ter comunicado ou não. Acho até que deveriam, mas não vou entrar nessa seara. Até porque também faz parte da liberdade de imprensa os próprios debatentes, né, do programa poderem se reunir e falar sobre o que eles quiserem, né, na mesa ali de debate. Inclusive uma pauta pode surgir no momento em que o programa surge, no momento que o programa está acontecendo, uma notícia pode chegar e aí meio que atropelar as coisas e tal. Mas eu achei uma grande tempestade em copo d'água que foi feito aí, achei que não precisava suspender e tal, mas a CBF de fato entrou em contato com a emissora, inclusive o Galvão Bueno na Band também lidou com esse tema, né, no programa dele lá, e parece que a CBF também teria entrado em contato com a Band para cobrar explicações e tudo mais, mas a gente sabe que com o tamanho do Galvão Bueno isso não vai ser nenhum problema para ele vai falar sobre o que ele tem que falar, tá? Então eu achei a suspensão exagerada por parte da ESPN e eu acho que a gente não tem que dar muita voz para isso não, mas é emblemático que isso tenha acontecido na semana em que foi comemorado o Dia do Jornalista, né, no dia 7 de abril, a última segunda-feira. Isso mostra como a nossa profissão muitas vezes ela é importante, mas ela tentam muitas vezes silenciar a gente, e não é para isso acontecer. Eu acho que o jornalista, a partir do momento que ele não fala uma inverdade, que ele não tem o descuidado, o despreparo de apurar uma informação antes de passar, a partir do momento que ele não ofende ninguém, né, ou ataca pessoalmente alguém, ele pode falar e criticar quem e o que ele achar necessário, beleza? Essa é a minha opinião. Obrigado, Juliano. Inclusive, parabéns ao Jean Oddi, tá? Por ter tido a ideia da pauta. Parabéns também ao editor, né, o Dimas, por ter ajudado
também na pauta, e eu vi uma publicação do Léo Bertozzi, né, inclusive com o Geode, com o Dimas, que era o editor, enchendo a bola deles, mostrando realmente muito apreço e muito apoio, né, aos dois grandes profissionais, né, que são o Geode e que é o Dimas, editor lá do programa, que também sofreu a suspensão, que mostra que o Léo Bertozzi é gigante também, na frente das câmeras e fora delas também. Além de grande profissional, também se mostrou um grande amigo ali dos dois colegas de profissão. João Destro. Cannavaro e Nesta eram mais técnicos e melhores marcadores do que o Sérgio Ramos? Não sei, cara. Eu acho que o Sérgio Ramos dos três aqui é o mais violento. Os outros dois eram mais leais. A técnica defensiva me agrada mais do Cannavaro e do Nesta, porque o Sérgio Ramos muitas vezes é um zagueiro mais violento. Agora a técnica ofensiva para sair jogando, o Sérgio Ramos era um cara que batia falta, que batia pênalti de cavadinha. Então, assim, a técnica ofensiva do Sérgio Ramos é melhor, tá? Defensiva eu prefiro realmente do Cannavaro e do Nesta. Acho que tudo tem que ser relativizado na hora da gente opinar sobre essas questões. Mais uma aqui do João Destro. Puyol é um zagueiro superestimado. Acho Terry e Vidic bem acima dele, mas não são tão reconhecidos. Cara, talvez o Terry e o Vidic sejam subestimados. Mas o Puyol não é superestimado, não. Inclusive, quando eu fiz a minha lista dos 10 melhores que eu vi jogar, eu coloquei o Puyol, se eu não me engano, na 9ª posição. Coloquei o Ferdinand o Terry. Que você fala do Vidic, você lembra do Ferdinand também, né? O Terry eu coloquei, se eu não me engano, em 3º ou 4º. E o Vidic eu mencionei, mas eu não coloquei no top 10, tá? Então eu acho o Terry melhor do que o Puyol, sim. O Vidic não. Mas o Vidic também é um grande zagueiro. Então, repetindo, eu acho esses dois subestimados. Mas o Puyol não era superestimado, o Puyol era muito bom. Beleza? Terceira do João Destro. Quais jogadores dos anos 90 se dariam melhor no futebol atual e quais teriam dificuldade? Cara, se dariam melhor do que nos anos 90 é difícil de dizer, né? Mas assim, tem jogadores nos anos 90 que eram à frente do seu tempo. Ronaldo e Romário, por exemplo. Eram caras muito completos, né? Enquanto a maioria dos centroavantes era aquele cara mais físico, muitas vezes pouco técnico, mais dependente do entorno para poder marcar os gols, os dois eram muito independentes, né? Driblavam, eram rápidos, tinham muita explosão, fora o faro de gol que eles tinham. Então, principalmente esses dois, eu acho que se dariam muito bem no futebol de hoje. Agora, quem teria dificuldade? Aqueles jogadores de meio campo que são mais pausados, que precisam de mais espaço, de mais tempo para pensar, que não conseguem executar um passe correndo, os laterais que só atacam e não defendem. Eu acho que esse tipo de jogador que tinha as pencas nos anos 90 teriam mais dificuldade nos dias de hoje. Beleza? Valeu, João. Do João Destro para o João Victor agora. Já notou que muitos pontas jogam de centroavante hoje? Vini Júnior, Luiz Dias, Rony no Palmeiras. Cara, vamos lá. Eu vejo muitos pontas jogando de meias hoje. Palmer, Musiala, Neymar. O Messi migrou para essa posição. Também migrou para centroavante, é verdade. O Vini Júnior, ele tá jogando mais como um segundo atacante. Mas é verdade que na temporada passada ele, em dado momento, jogou mais adiantado. Não exatamente como um centroavante, mas sendo o jogador mais adiantado do time. Luiz Dias... Eu acho que o Luiz Dias joga mais de ponta mesmo no Liverpool, cara. Quem ficava mais centralizado ali era o Jota, quando não era o Darwin Núñez. Ou tô maluco? Eu acho que o Luiz Dias estava jogando mais pela esquerda. E o Rony não é ponta, o Rony é segundo atacante. No Atlético agora ele talvez seja ponta. Se for, tá jogando fora de posição, porque ele é um segundo atacante. Ele não é centroavante e também não é ponta, beleza? Mas o que eu tenho notado realmente é que eles estão jogando mais na posição de meia atacante do que de fato de centroavante, beleza? Rick Reis. Você acha que o Kaká poderia ter se encaixado melhor no Barcelona ao invés do Real ou não, cara?
Acho que aquele Barcelona daquela época ali que o Kaká estava jogando era um time que precisava muito mais de jogadores, né, de passe curto, movimentação, e o Kaká sempre foi aquele cara terminal, aquele meia atacante, de arrasto, de arranque, de entrar na área, de finalizar de fora dela. Eu acho até que ele conflitaria com o Messi, tá? A partir do momento que o Messi foi jogar ali como aquele quarto homem do meio de campo, né, de falso 9, recuando, se tornando esse engante, aquela ali seria a posição do Kaká, caso ele tivesse ido para lá. Então, não acho que o Kaká teria encaixado melhor no Barça, não. O problema do Kaká no Real foi lesão, cara. Teve muitas lesões e isso acabou tirando a sequência dele. Valeu, Rick. Não lembro se eu agradeci o João Vitor, mas obrigado também, João Vitor, pela sua pergunta. E aí o Heraldinho mandou mais duas, né? Ele tinha mandado uma lá no início e mandou mais duas agora. Uma também acerca da ESPN, né? O que acha da punição que a ESPN deu aos seus jornalistas por comentar sobre a atual situação da CBF. Heraldinho já viu que eu respondi. E a outra dele: já teve algum jogador que muitos chamavam de horrível e que você gostava muito? Caraca! Pô, que muitos chamavam de horrível? Acho que não, mano. Não, acho que nunca teve, não. Assim, eu sou um grande defensor do Boateng, tá? O Boateng, zagueiro, Jerome Boateng, na temporada 14-15, pra mim ele era o melhor zagueiro do mundo. Ele fazia uma temporada, assim, sublime. E aí teve o fatídico episódio do drible do Messi, e ele ficou marcado por aquilo. E, cara, toda vez que eu via alguém tirando o Boateng pra merda, eu ficava puto. Porque, pô, aquilo aconteceu na melhor temporada da carreira dele, que ele era o melhor zagueiro do mundo, na minha opinião. E, pô, não foi qualquer jogador que fez aquilo com ele, né? Foi o Messi, que foi o melhor do mundo naquela temporada. Então, toda vez que eu vejo alguém subestimando o Boateng, eu, pessoalmente, fico chateado. Gosto muito do Boateng. Pra mim, é o melhor zagueiro que eu... Melhor não, mas... o que eu mais gostei de ver no auge da própria carreira, né? Um zagueiro que foi extraordinário ali, principalmente quando o Guardiola esteve no Bayern. E eu sei que não é todo mundo que concorda comigo, tá? Inclusive naquele top 10 dos zagueiros eu não coloquei o Boateng, mas eu fiz essa mesma homenagem, digamos assim, a ele, né? Dizendo, cara, vontade para colocar o Boateng nesse top 10 não me faltou. Mas eu reconheço que tem outros zagueiros melhores do que ele. Mas assim, nenhum deles no próprio auge eu gostei tanto de ver como eu gostei de ver o auge do Boateng. É o que mais se aproxima disso aí, mas não via ninguém chamando ele de horrível ou de ruim, não. Via muita gente tirando sarro dele por conta daquilo. Toda vez que eu defendia, pô, cara, o Boateng é o melhor zagueiro do mundo. Porque eu continuei sustentando aquela opinião depois daquilo. Ele, pô, eu vi o melhor zagueiro do mundo, o que o Messi fez com ele. Cara, isso daí eu ficava pra morrer com isso, beleza? Valeu, Heraldinho. Mandou mais duas aqui. Respondi mais uma porque a outra já tinha respondido. Ronaldo Bianchini. Qual time brasileiro você acha o mais desinteressante de ver jogar em 2025? Ah, mano, é mais fácil eu citar quais são os mais interessantes. E aí quem não tá entre os mais interessantes, automaticamente está entre os desinteressantes, beleza? Eu acho muito interessante ver o Internacional jogar, o Corinthians dessa temporada, o Flamengo, o Galo. Eu tenho mais curiosidade de ver se esse Cruzeiro realmente vai dar certo ou não, mas não tá sendo interessante de ver jogar, não. O Palmeiras, eu tenho boas expectativas, acho que ainda vai se levantar, mas no momento não tá sendo interessante. Chover no molhado falar do meu time. Interessante ou não, eu vou ver jogar sempre, então... Agora, eu não tô tendo boas expectativas com o Grêmio. O São Paulo, eu já achei que pudesse estar entregando mais. O Fluminense eu acho que vai melhorar uma hora ou outra, né? Acabou de vir de uma goleada e tal, mas não sei se é um jogo que é parâmetro. Primeiro porque o Fluminense estava jogando com o time reserva, e segundo que o adversário era bem fragilizado na Sul-Americana. Mas também espero mais do Fluminense nessa temporada.
Espero mais do Vasco. Não sei se eu já citei o Grêmio, que o Grêmio não está sendo interessante para mim. O Bahia tem sido muito interessante. Enfim, quem eu não disse aqui que é interessante, automaticamente está sendo desinteressante, beleza? Você perguntou o mais desinteressante. Eu vou citar o Grêmio, tá? Entre os grandes times do Brasil, acho que o Grêmio é o que menos tem me chamado a atenção e me prendido para ver o jogo, sabe? Hoje tem jogo do Grêmio, eu preciso ver o Grêmio. Acho que é o que eu menos tenho vontade de estudar nesse momento, para poder fazer as análises rápidas, enfim. Vamos lá, mais uma. Como montaria o Real Madrid para o jogo de volta contra o Arsenal? Cara, eu acho que o problema do Real Madrid não é peça, não. Até porque tem muitos desfalques e tal, mas os principais jogadores estão em campo, ali o quarteto ofensivo, né? Enfim, os desfalques são mais na defesa, então o Valverde tem que continuar jogando na lateral. Eu gostei da experiência do Alaba na lateral esquerda, não pela performance dele, até porque eu nem vi o jogo, mas eu acho uma solução boa. Você devolveu o Alaba a posição de auge dele, manter o Asensio na zaga ao lado do Rudiger, que tem feito uma grande temporada. E aí no meio campo não tinha o Tchouaméni, jogaram Camavinga, Modric e Bellingham. Não dá para fazer algo mais diferente ou louco ou radical do que isso. É isso. Então, assim, não vou dizer que eu tenho a solução, se jogar desse jeito vai conseguir a virada. Não, cara, acho que jogando em casa o Real Madrid tem chance, e se não fosse o Real Madrid em casa, a gente já estaria dando essa eliminatória como perdida. Mas é aquilo, cara. Tentar não tomar mais gol e tentar fazer pelo menos 2 gols rápido para poder gerar o caos ali no jogo, fazer o Arsenal se coçar, tentar atacar e tal, para conseguir aproveitar mais espaços, beleza? Acho que o problema não é a escalação, não. Então montaria do mesmo jeito que foi na ida. E mais uma do Ronaldo. Você vê chances reais no PSG para Champions? Faz análise do time, se possível. Eu já fiz, Ronaldo. Acho que no mês passado eu fiz. Dá uma olhadinha lá que tá bem legal. Beleza? Na análise do PSG do Luiz Henrique dessa temporada. Valeu, Ronaldo. E se eu vejo chances, eu vejo chances do PSG ganhar a Champions, sim. Não é o favorito, mas é um dos favoritos. Acredito que passa pelo Aston Villa, né? E aí vai enfrentar o vencedor de Arsenal e Real Madrid. Acho que tá jogando mais bola do que os dois. Então vejo chance, sim. E aí numa eventual final é Barcelona, ou vou tirar o Borussia Dortmund, tá aqui, né? Ou Bayern ou Inter de Milão. Tá jogando mais do que o Bayern. O PSG está jogando mais do que o Bayern. A Inter de Milão é sempre uma incógnita porque é um estilo de jogo muito diferente. E pelo que ela se propõe a fazer, ela faz muito bem. Então não dá pra dizer que tá jogando melhor, porque são 2 propostas muito diferentes. E não tá jogando mais do que o Barcelona. Mas é um dos melhores futebols dessa temporada, o do PSG. Valeu, Ronaldo. Felipe Gabriel. O que clubes menores têm que fazer para ser competitivo contra os grandes? Principalmente ter uma boa organização tática defensiva. Acho que é o que mais dá chance para o menor ganhar do maior, do mais fraco ganhar do mais forte, né? Organizar bem a defesa e ter um bom contra-ataque. Tendo essa disciplina, você consegue ter mais chances de ganhar de um time que é melhor que o seu. Agora, se você olhar no olho do time que é melhor, sendo pior, fatalmente você vai perder, e não vai perder de pouco, vai perder de muito. Valeu, Felipe. Obrigadão pela pergunta. Gabriel Baltazar. Considera que o John Textor mentiu sobre manter Luiz Henrique e Thiago Almada se o Botafogo vencesse a Libertadores? Eu não vi ele falando isso. Até porque, desde sempre, a torcida do Botafogo já sabia, isso já era um debate dentro da própria torcida, se esse modelo de negócio valia a pena ou não, que os dois chegariam podendo se despedir do clube na janela seguinte. O Luiz Henrique chegou no início de 24 e ele poderia sair no meio de 24, naquela janela de meio de ano. Ele já poderia sair. E o Almada chegou na janela de meio de ano, de 24,
podendo sair na janela de início de 25, e de fato ele fez valer essa vontade dele. Então o Luiz Henrique ele ficou um pouco mais de tempo, e o Almada realmente saiu quando estava previsto que ia sair. E nós, botafoguenses, a gente já falava, pô, mané, mas gastar esse dinheiro todo, o Textor fazer todo esse investimento. Tem alguns botafoguenses até que loucamente falam, porra, mas o Botafogo tá gastando esse dinheiro todo para depois vender de graça. Cara, o dinheiro é do Textor, não é do Botafogo. E os clubes fazem parte de uma holding, já estava dentro ali dos contratos que ia acontecer isso. Né, os caras já vieram até condicionados a isso. O Luiz Henrique veio, topou o Botafogo, porque o Botafogo poderia garantir, né, o Textor, a holding, poderiam garantir que ele poderia voltar para a Europa a qualquer momento. Que ele mesmo falava. Inclusive, frase do Textor. Tanto o Luiz Henrique quanto o Thiago Almada são jogadores que podem levantar o dedo e dizer quando querem ir para a Europa. Isso eu ouvi ele dizer. Agora dizer que iria manter se vencesse a Libertadores, se ele mentiu sobre isso, eu não vi ele falar sobre isso, beleza? Se você puder me mostrar que ele realmente falou isso, aí eu posso te responder de uma forma diferente, mas eu não vi ele falando sobre isso nunca. Queria manter os dois jogadores, não vi. Mais uma aqui do Gabriel Baltazar. Um jogador já surge com característica de segundo atacante ou ele é formado para ser assim? Cara, depende do processo de formação do jogador, né? Normalmente as peneiras os caras deixam, né, os jogadores mostrarem seus talentos, e aí se eles são aprovados ou não, eles são selecionados e aí eles vão ser lapidados e moldados. Mas é claro que tem jogador que já quando vai fazer seus primeiros testes já mostra quais são as características preferidas deles. Não sei se você joga pelada, mas se você joga, você deve ter uma posição preferencial de onde você gosta mais de jogar, onde você se sente mais à vontade, ou onde você é melhor jogando. No meu caso, por exemplo, é zagueiro. Eu gosto mais de jogar como zagueiro. Se eu fosse fazer um teste num time, hoje eu não tenho mais idade, né? Tenho quase 30 anos. Mas se eu fosse jovem e fosse fazer um teste no time, eu iria preferir jogar na zaga. Eu sou alto, sou avantajado, né, fisicamente, né? Sou forte, gosto de enxergar o jogo de frente, levo vantagem no jogo físico. Eu não sou muito rápido, é o meu ponto fraco, eu sou um zagueiro lento. Mas eu tenho um bom passe, boa qualidade no jogo aéreo, bom arremate de média distância, gosto de conduzir a bola, né, para poder fazer a bola chegar melhor aos atacantes, tenho um bom passe longo. Então são características que me ajudariam na posição de zagueiro. Agora, se os caras me vêm lá jogando e falam, pô, eu acho melhor que você jogue como volante, eu acho melhor que você jogue na lateral direita, e aí vamos ver como é que eu vou me comportar, né, dentro dessa posição que o técnico ou quem me avaliou e acha melhor que eu deva jogar em outra posição. Mas, na minha preferência pessoal, eu me sinto melhor na zaga, beleza? Tem jogador que vai se sentir melhor jogando como segundo atacante. Chega lá, pô, o time não joga com dois atacantes. Ele vai ter que se virar, jogando ou de centroavante ou de ponta. E aí, se o cara não é bom o bastante em nenhuma dessas posições, ele vai ser um jogador de contexto específico para ele poder render na melhor posição dele, que é de segundo atacante, beleza? A terceira aqui do Gabriel. Li sobre isso. Você acha que duplas de ataque estão voltando à moda? Não. Acho que ainda é bem minoria os times que jogam com dois atacantes, mas algumas variações já apontam para isso. O próprio 4-2-3-1 varia para um 4-4-2 normalmente. Tem muito time que tem optado pelo 4-4-2 como sistema base também. E aí muita gente confunde com o 4-2-4. Eu vi muita gente dizendo que o Brasil foi jogar contra a Argentina no Monumental no 4-2-4. Cara, essa galera não vê jogo. Ou não assistiu esse jogo. Porque tava claro que era o 4-4-2. Não tinha só dois jogadores de meio campo. Tava claro que o Rodrigo e o Rafinha estavam jogando numa segunda linha de 4 e o Vinícius e o Matheus Cunha estavam jogando mais à frente. 4-2-4 não existe no futebol de hoje. Por mais que sejam atacantes, é assim que se joga. No 4-2-3-1, você joga com um meia, dois pontas que são atacantes e um centroavante. Na hora de defender, os pontas vão voltar para a linha dos volantes e o meia atacante ele vai ficar ao lado ali do centroavante. Então a gente também vê
essas variações. Agora, tem time aí que joga no 4-1-3-2, o Internacional, por exemplo. Tem time que joga no 4-3-1-2, o Corinthians, por exemplo. Tem time que joga no 3-5-2, a Inter de Milão, por exemplo. Mas ainda é minoria. A ditadura do 4-3-3, do 4-2-3-1, do 4-1-4-1, né, de sistemas com 3 atacantes ainda está muito em voga, né, no futebol moderno, beleza? Valeu, Gabriel. André, como ficaria o time do Bayern com a adição do Wirtz? Eu acho que ele jogaria aberto pela esquerda, né, que é uma posição, inclusive, bem carente do Bayern hoje, que vem tendo um rodízio ali. Quando não joga o Sané, joga o Gnabry ou joga o Coman, e parece que ninguém ali está apto para poder fazer aquela função com perfeição. Acho que o Wirtz seria ótimo para jogar por ali, inclusive encaixaria muito melhor com as características do Davies, que é um lateral que apoia muito, que era ponta, virou lateral, não perdeu a sua virtude de atacar por fora do bloco, por fora, no corredor externo, que eu quero dizer. Então, o Wirtz, que é um meia ponta, um winger, um jogador que sai muitas vezes da ponta para articular por dentro, né, jogaria abrindo os espaços ali para a progressão do Davies, e seria ótimo, cara, na minha opinião. Encaixaria como uma luva ali no Bayern. Tomara que aconteça. Fora o entrosamento que ele já tem, né, de seleção alemã com o Musiala, que é quem joga ali no meio. E aí, nessa variação ali, com o Davies passando, essa linha de 3 se transformaria numa linha de 4, o Olise na direita, o Davies na esquerda, e ali centralizados o Musiala e o Wirtz, porra, seria fantástico. Sensacional. Fora que quando o Kane sai da área, esses dois eles podem avançar numa variação para uma dupla de ataque, né? Sai o Kane da área, o Kane vem por trás e Musiala e Wirtz se colocariam mais à frente. Porra, só de imaginar aqui, ó, eu quero, hein? Diretoria bávara, me tragam Florian Wirtz. Mais uma aqui do André. Pensa que é hora do Madrid vender Rodrigo e investir mais num 4-4-2, contratando um meio-campista? Coitado do Rodrigo, né, cara? Sempre sobra pra ele. Sempre joga bem, né? É um dos que melhor marca ali do ataque, marca pressão, recompõe, é disciplinado. Sempre sobra pra ele. Não acho que é hora do Madrid vender o Rodrigo. Não acho que o Rodrigo queira sair do Madrid. É outro também que encaixaria bem no Bayern, né, na ponta esquerda. Mas acho que eu até prefiro o Wirtz. Mas se quiser um plano B, Bayern, olha o Rodrigo aí. Mas eu não acho que o Real Madrid vai pensar em vender o Rodrigo, não. E nem acho que o Rodrigo deva sair. Até porque o Rodrigo, cara... Hoje o Real Madrid tá jogando num 4-4-2. O Rodrigo aberto pela direita, na segunda linha. O Bellingham aberto na esquerda, na segunda. Mbappé e Vini na frente. Então, talvez contratar um outro meio-campista com as características do Kroos. Quem seria esse meio-campista? Tem que estudar direitinho aí para ver qual seria esse cara, para ver se vale a pena trazer ou não. Mas eu não me desfaria do Rodrigo se eu fosse o Real Madrid, não. A terceira aqui do André. O que tem achado do nível dos times brasileiros nesse início de temporada? Algum destaque? Como eu disse lá naquela pergunta dos mais interessantes e desinteressantes, para mim o time que está jogando o melhor futebol é o Flamengo, seguido de perto pelo Internacional. São os dois melhores times desse início de temporada, tá? Como a força do Flamengo vem muito do seu elenco, muito robusto, eu vou destacar mais o trabalho do Roger no Internacional. Eu acho que ele consegue tirar muito de não tanto quanto o Flamengo. O Inter também tem um elenco muito bom, tá? Mas do Flamengo é bem melhor. Tem uma profundidade de elenco bem melhor, opções de banco melhores, nível dos titulares melhores. Mas o Inter tem jogado uma bola... Tem jogado mais do que o Palmeiras, por exemplo, mais do que o Botafogo. Eu gosto muito do nível do Internacional. E o vejo como um dos 4 principais candidatos aí, né? Junto com Flamengo, Palmeiras e Botafogo pro Campeonato Brasileiro. Para mim, esses são os 4 times de melhor nível aí no Brasil. O Botafogo não pelo que já apresentou nessa temporada, não. Mas pelo que ainda pode apresentar. Pelo potencial e por ter mantido a base do ano passado, que jogou naquele nível absurdo. E aí tem potencial também de investimento para
ficar ainda melhor. E por enquanto aqui, né, depois eu vou atualizar para ver se chega mais alguma, mas por enquanto a última pergunta de hoje é a do GD Santos _. Roger iniciou a partida do Inter ontem saindo com 3 zagueiros? Não à toa uma pergunta sobre o Inter, né, não por acaso. Não, cara, inclusive eu fiz uma análise que foi antes do jogo, mas que o jogo não fugiu desses padrões, né, do time do Inter dessa temporada. O Inter tem 2 tipos de saída de bola. Um deles segurando o lateral direito e soltando mais o esquerdo, né? Segurando mais o Aguirre e soltando mais o Bernabé. O outro com o Fernando recuando entre os 2 zagueiros. O Fernando que é o primeiro volante. Mas o Inter joga no 4-1-3-2 e não no sistema com 3 zagueiros. Na saída de bola ele pode ter 3 atrás. Às vezes, né, na frente, quando o time está em fase ofensiva, ele se organiza em 3-1-4-2. Esses 3 tendo, obrigatoriamente, o Aguirre mais preso, né, com o lateral direito mais base. Mas não, o Inter não joga com 3 zagueiros, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, vou atualizar aqui. Não, essa foi a última pergunta, então, de hoje, quase 37 minutos, né? O nosso tempo aí tá ficando mais ou menos nisso aí mesmo. Então, vou reforçar o convite para a semana que vem. Se você quer participar da caixinha, não sabe como, vai lá no Instagram, @pautas e táticas, tudo junto, minúsculo, sem underline, sem vírgula, sem ponto, sem nada. Segue o nosso Instagram, fica atento aos stories. Normalmente, às quintas-feiras, eu deixo a caixinha lá. Na sexta eu gravo, respondo e posto aqui para vocês. Muito obrigado a quem mandou pergunta nessa semana. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Continuem ligados no Pautas e Táticas. E até a próxima!